Muito bem, incomparável, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E essa aula aqui eu quero falar um pouco mais sobre as práticas diárias. O que você precisa fazer diariamente para que você possa avançar grandemente e alcançar muito mais rápido tudo aquilo que tu tanto procura aqui. Então vamos lá, o que você precisa fazer no primeiro momento que você acorda no seu dia? Não fique ansioso, não vá dormir ansioso e não acorde ansioso. Você não precisa se preocupar com todo o turbilhão de coisas que você precisa fazer ao longo do dia. Você precisa se preocupar por etapas. Você precisa se preocupar primeiramente em levantar, de abrir os olhos ali, de levantar, de escovar os dentes, de se lavar, de se vestir, sabendo que tu tá no horário correto, organizado, que você não vai se atrasar, porque você já se organizou anteriormente. E a primeira coisa, com todo amor e carinho, eu te digo que você deve fazer isso. Logo ao acordar, se conecte com o Criador de todas as coisas. Quando a gente tira um ser do seu habitat natural, ele acaba morrendo. Se a gente tirar um peixe da água e colocar do lado de fora, ele vai morrer. Se a gente pegar aves do céu que voam e colocá-las dentro da água, elas vão morrer. Quando a gente fica distante de Deus, a nossa alma e o nosso espírito acabam morrendo. Só que tem um detalhe, a nossa alma e o nosso espírito, eles têm ressurreição. Sim, Deus foi muito inteligente quando Ele nos criou. Tem um espaço dentro de nós que só Deus preenche. Eu conheço inúmeras pessoas que têm tudo o que gostariam de ter, que são extremamente ricas, mas que elas sempre estão procurando, vagando por aí, procurando algo para se preencher. E muitas vezes, pelo fato de pegar o caminho errado, e de procurar nos lugares errados, elas acabam se afundando cada vez mais. Então, o que eu quero te dizer é se coloque em uma situação, em um momento de relaxamento, de conexão plena, bota uma musiquinha de soaking nos ouvidos, procura por soaking worship no YouTube, você vai colocar uma música com piano, vai ser lindo, você vai respirar fundo 2, 3 vezes e você vai se conectar com o Criador e com aquele dia, agradecer por aquele dia. Isso vai ser maravilhoso porque você vai voltar para a essência. Você vai começar a entender que você precisa se relacionar com o Criador, que é uma conversa, assim como a gente está tendo aqui agora, é uma conversa. Você vai entender que você pode e deve pedir, mas também pode e deve agradecer por tudo que Deus tem feito, porque é Deus que proporciona, é Deus quem dá, é Deus quem tira. Se Deus não está permitindo que alguma coisa aconteça, o que Deus está querendo me ensinar nesse momento? Toda essa elevação de experiência vai facilitar demais o nosso dia a dia, porque você vai conseguir entender e enxergar Deus em todas as coisas. Hoje eu entendo perfeitamente por que Deus permitiu que eu iniciasse com 12 anos e trabalhasse até os 18 anos em um trabalho que me judiava, que eu sentia dor diariamente, que me incomodava. Eu chegava a começar às 7 horas da manhã a lixar massa corrida com a mão, usando máscara, e por querer ganhar um pouco de dinheiro a mais, trabalhando até as 10h30, 11 horas, 12 horas. Tanto que até hoje eu tenho mais força num braço do que outro, porque eu lixava muita massa. Então eu inalava muito pó, até que aquilo entrou para dentro do meu pulmão e me fez muito mal. Eu cheguei a ter algumas dificuldades na coluna porque eu passava muitas horas em escadas que os degraus eram assim. Então o que acontece? O pé sempre ficava no meio e sempre ficava me machucando. E quando você começa a procurar mais por instrução, entender um pouco mais sobre o corpo, essa perfeição que Deus criou, que é magnífico, você começa a entender que o corpo é ligado nos extremos, que são pés, orelhas, mãos e cabeça. São ligados nos extremos, por isso que algumas pessoas colocam aquelas sementinhas na orelha. Cada ponto da orelha é um ponto do corpo, cada ponto da mão e do pé também é um ponto do corpo. E bem no meio do pé, onde tem que fica dobrado, é bem onde é a lombar. E eu desenvolvi algumas dificuldades e eu tinha muita dor na lombar. Eu pintava telhado num sol quente de 42 graus. E aquilo fazia mal pra caramba, desidratava, era terrível, um bafo. E o sol, ele pegando de cima e queimando de baixo. Só que hoje eu consigo entender perfeitamente por que Deus permitiu que aquilo ali acontecesse. Hoje, a resiliência, o controle mental que eu tive que desenvolver para fazer tudo aquilo com tanta assertividade como eu fazia, porque modéstia à parte eu era um excelente pintor, um excelente profissional.
a capacidade que ele me desenvolveu, que ele me ensinou, eu uso todos os dias hoje. E isso mudou o meu jogo. Então, eu sei que pode talvez estar difícil nesse momento para você. Eu lembro, eu chorei muitas vezes no banho, pedindo por que Deus estava permitindo que aquilo ali acontecesse. Só que hoje, olhando para trás e vendo do jeito que as coisas funcionam hoje, o que Deus proporcionou, que eu comprovei, eu me tornei a pessoa que eu precisava, eu fiz, eu comprovei que eu era merecedor. E hoje eu posso desfrutar de coisas, e eu olhando para trás eu te digo, se eu soubesse que tudo ia funcionar do jeito que está funcionando, eu poderia fazer de joelhos, porque foi fácil demais. Então, eu sei que hoje pode não fechar a matemática, mas eu quero te dizer, seja constante, tenha disciplina, seja organizado, que lá na frente a conta vai fechar. Então a primeira coisa que você precisa fazer ao acordar no seu dia é se conectar com o Criador. Você pode estufar o seu peito se colocando numa postura de super-homem, super-mulher, que aquilo ali já vai te dar uma força e vai mudar a tua energia. Quando você precisar, você pode frangir a sua testa e cerrar os seus punhos, que isso também vai te dar energia. Quando for preciso, você pode acalmar tudo isso e de uma forma muito mais carinhosa, muito mais delicada, também se aproximar de Deus assim. Deus é tão incrível, e Ele te espera o tempo todo para fazer você viver essa vida, para poder dar coisas para você, porque Ele deu a terra para a gente governar, subjugar a terra. Só que enquanto que você não entender quem é você aqui, o que você precisa fazer, do jeito e da forma, Ele não consegue colocar coisas na tua mão, porque você não comprovou que você é merecedor ainda. Deus está querendo dar tanta coisa para você, mas Ele não pode, porque você ainda não merece, porque você ainda não fez por onde, você ainda não validou o merecimento. Então, quando você se conecta, você vai se desconectar muito mais do medo. Por que vai se desconectar do medo? Porque lá na palavra fala assim, ó, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quem é amor? Deus é amor. Então, quando tu começa a voltar para a essência, as coisas começam a funcionar muito melhor. E você entende que Deus está contigo o tempo todo. E para todas as dificuldades e adversidades que você tem ao longo do dia, você sabe que você tem com quem confiar, a quem buscar. E aquilo vai fazer com que tu possa orar em um momento, naquela situação. Eu tive uma situação que ela tinha dificuldade com água, por exemplo. E tanto de chuveiro, por exemplo, quanto de passar uma poça. E naquele momento, olha que loucura, o medo travando a pessoa de não conseguir tomar um banho, de jogar água no rosto, de não conseguir pular uma poça, por causa que o medo da água era tenebroso devido às experiências negativas que teve no passado. Só que se você para naquele momento e diz, Senhor, me ajuda nesse momento a passar por esse desafio, porque eu sei que o Senhor está comigo e vai tudo ocorrer bem. Me dá essa vitória, Senhor, em nome de Jesus. E aí você começa a ficar muito mais corajoso. Você começa a entender que a coragem, ela não é a ausência do medo, mas é fazer apesar do medo. Eu estou com medo, mas eu vou fazer mesmo assim. E você começa a entender que você não vai mais ficar tão ansioso, porque na palavra diz assim, ó, não andeis ansioso com coisa alguma. Ao invés disso, orem a Deus agradecendo por tudo que Ele já fez e pedindo o que vocês precisam. E então, vocês experimentarão a paz que excede a todo entendimento. Tá tudo ali, prontinho, no manual da vida. Só que a gente insiste em ignorar. Vou te contar só mais uma coisa para a gente concluir e seguir na aula. Teve por algum período da minha vida que eu lia muito. E eu queria aprender muito para eu poder avançar mais grandemente, mais rapidamente na minha vida. E eu chegava a botar um balde com água e gelo dentro para que aquilo ali me mantesse mais tempo acordado, para que eu pudesse ler mais, pegar mais daquele conteúdo que eu tanto queria e tanto precisava. E eu achava o máximo o que aquele livro ensinava, e eu procurava de onde que saiu aquela fonte, de onde que foi, né, os primórdios daquele conhecimento. E eu pegava aquele livro, olhava, ia onde é que saiu e Bíblia. Lia outro, legal isso aqui, de onde é que saiu? Bíblia. Legal, de onde é que saiu isso aqui? Bíblia. Legal, Bíblia. Toquei tudo pra cima e comecei a ler a Bíblia. E aconteceu algo incrível. Eu coloquei a Bíblia à prova em várias situações. E eu entendi que existe um único erro na Bíblia.
Sabe qual é? O único erro que eu encontrei na Bíblia foi só a minha ignorância. Quando eu parei de questionar, quando eu parei de querer colocar à prova aquilo ali e querer validar e comprovar que não era daquele jeito que funcionava, aconteceu um milagre. As coisas começaram a funcionar, engrenar de uma forma muito mais incrível. Então, você pode pedir instrução, você pode procurar. E eu já vou te dar essa instrução aqui agora para deixar resolvido. Comece lendo Provérbios, Eclesiastes, João, Mateus, Lucas e Marcos, nessa sequência. Só essa sequência vai fazer com que você se torne um apaixonado pela palavra. Porque Provérbios e Eclesiastes vai ter uma riqueza de sabedoria para o teu dia a dia que é impossível tu não trazer resultado em cima disso. E quando você entrar em João, Mateus, Lucas e Marcos, você vai começar a entender muito mais sobre Jesus, sobre o amor dele, e você vai se apaixonar pelo processo. E eu tenho certeza absoluta que você vai começar a dar muito mais resultado quando você entender o manual da vida. Quando você compra uma TV, quando você compra um telefone, quando você compra uma câmera, quando você compra qualquer coisa, vem um manual junto. Vem um manual para te dizer como que funciona, do jeito e da forma, o que precisa ser feito. Deus também deixou um manual, Ele criou todas as coisas, Ele te deu um manual, Ele disse, é assim que funciona, é desse jeito, é dessa forma. Só que uma das alegrias de Deus é esconder, uma das glórias, né, de Deus é esconder algumas coisas, para que Ele entregue e faça você entender somente na hora exata que você precisa. Por isso que a Bíblia é um livro atemporal. São 66 livros escritos por 45 autores, uma história de romance do início ao fim, de um pai com um filho. Daí tu pode pensar assim, nossa, um pai com um filho, de Deus com Jesus, né? Não, é de Deus com a gente, comigo e com você. E é muito doido, porque o livro ele se completa do início ao fim, tem pessoas que nem se conheceram em meio à história ao longo dos anos, e a história se completa do início ao fim. Ela é um manual que serviu há 2000 anos atrás, que serve hoje, que vai continuar servindo, porque ele é atemporal, independente do tempo. Eu vejo depoimentos de senhorinhas de 90, 100 anos dizendo, Deus me mostrou algo maravilhoso, depois de ler 5, 6, 7, 8, 20 vezes a Bíblia. Deus me ensinou algo novo hoje. É porque é o Espírito Santo que proporciona para que você possa ter mais entendimento. Então, sempre que você for ler, você pode parar por um momento e dizer assim, Espírito Santo, me auxilia a eu entender cada palavra do que está escrito aqui. Mas, acima de tudo, que seja feita a tua vontade e que eu pegue a mensagem que o Senhor quer que eu aprenda nesse exato momento. Isso vai começar a mudar completamente o teu jogo. A partir desse momento, estufa o teu peito e agradece por aquele dia. Agradece porque todos os teus órgãos estão em perfeito e em sincronia, funcionando perfeitamente. Agradece porque todo o sangue está circulando nas tuas veias de uma forma perfeita. Agradece porque tu tem uma forma automatizada de respirar. Porque se a gente tivesse que fazer força para respirar, ia ter gente que ia morrer porque não ia querer respirar. Então, agradeça por tudo isso. Agradeça por Ele ter te criado e ter te escolhido dentre milhões de opções. Mesmo antes de você estar lá no feto da sua mãe, Deus desenhou uma história magnífica acerca de você. Deus te escolheu a dedo. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que as coisas aconteceram. Deus te escolheu e tudo foi feito de acordo com o plano dele. Então você agradece simplesmente por você receber uma dádiva que se chama presente, que é o hoje. A gente recebeu o presente de viver novamente, novas oportunidades. A partir desse momento você pode sim pedir a Deus a tudo que você precisa. Seja coerente e entenda que Deus é o Deus do impossível e as possibilidades Ele delegou para nós. Se cada um fizer a sua parte, vai funcionar direitinho. Não adianta pedir para que Deus guie os nossos passos se a gente não estiver dispostos a caminhar. Não adianta a gente querer agir massivamente sem ter Deus junto com a gente. Muitas pessoas até conseguem grandes resultados, mas não estão firmados na rocha ou ficam procurando, vagando, preencher aquele buraco que eles ainda não preencheram. Então, eu quero te dizer algo.
Seja grato por tudo que aconteceu, independente se for bom ou se for ruim. Glória a Deus por isso. Seja grato para iniciar o seu dia, se conecte com Deus, peça o que você precisa, peça e mentalize o que você quer para aquele dia. Hoje é dia de fechamento, hoje é dia de atender cliente, hoje é dia de fazer excelentes visitas e engajar clientes, hoje é dia de assinar contrato. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de descansar, hoje é dia de governar sobre algo novo, hoje é dia de fazer algo que eu nunca fiz. Hoje é dia de abraçar alguém que precisa de um abraço. Hoje é dia de você parar por um momento e ligar para o seu pai, para sua mãe, se você ainda tem ele, e passar 5 ou 10 minutos e só dizer obrigado, porque você me deu tudo que eu precisava. Tudo, vocês foram perfeitos. A melhor forma de você honrar o seu pai e a sua mãe é você dando certo na vida. E vai ser maravilhoso quando eles verem você batendo resultado. Quando eles verem a tua maturidade. Quando eles verem o teu avanço. Isso vai alegrar demais o coração deles. Então, aproveita, se você ainda tem seu pai, a sua mãe, algum familiar próximo que você é muito próximo dessa pessoa, você tem um relacionamento, uma conexão muito boa, para por alguns minutos, faz uma ligação, grava um áudio, grava um vídeo, faz uma videochamada, vai até esse lugar. Porque a dor da disciplina, eu sei que é corrido muitas vezes, mas tu ser disciplinado a ponto de encontrar a solução para tudo, de fazer exercício, de tu orar, passar um momento com a esposa, com o marido, com os filhos, para trabalhar, para fazer tudo, eu sei que é desafiador. Só que o peso da disciplina, ela pesa alguns quilos. Não quer dizer que é leve, mas pesam quilos. Só que a dor do arrependimento pesa toneladas. Depois que aconteceu, depois que foi, não adianta mais. Não tem como voltar atrás. Então você pode inclusive sair dessa aula aqui agora e pegar a instrução, a teoria que eu estou te dando, e praticar em cima disso. Depois que você praticar, não faça isso uma única vez. Seja constante em cima disso, independente do que tu for se propor a fazer. Você vai ver o quão maravilhoso é poder fazer isso, o quão gratificante é. A partir desse momento que você se conectar com o Criador, mentaliza o que você quer para aquele dia, para aquela semana, já vai preparando tudo. Depois eu te aconselho a você tomar um excelente café da manhã que vai te energizar para aquele dia. Depois disso, se possível for, isso não vai conseguir consumir muito do teu tempo. Todo esse passo a passo que eu estou te dizendo. Endorfine seu corpo. O corpo, ele tem algumas substâncias químicas que se chamam endorfina, serotonina, citocina. Todos esses hormônios, eles são responsáveis por fazer o funcionamento do teu corpo, do teu organismo, funcionar de uma forma mais interessante, mais efetiva. Então, quando você libera endorfina, por exemplo, você se exercita, você consegue ganhar mais energia no teu corpo. O gastar energia faz com que tu ganhe mais energia, olha que loucura. Só que também faz com que todos os teus órgãos e o funcionamento deles fique muito mais saudável. O teu cérebro vai oxigenar no momento em que tu toma mais água. Ele vai oxigenar mais quando você respirar. Tem gente que nem respira, tá trancado o tempo todo. Calma, aí os pensamentos não estão fluindo, às vezes é falta de respiração. Tem um reloginho, esses reloginhos aqui, ó, eles chegam a falar para você fazer uma pausa, por exemplo, para respirar. Porque ele entende, ó, ele tá controlando a oxigenação do corpo e do sangue, inclusive, ele fala, peraí, respira um pouquinho que tu precisa. Tomar água vai te dar muito mais vida, nosso corpo é feito de 73% de água. Você precisa tomar mais água. São 35 ml por quilo. Já calcula aí quanto que tu precisa de tomar de água agora mesmo. E é essa quantidade que tu precisa tomar de água. Não resista a isso. Não queira tomar menos, nem tomar mais. Seja equilibrado. Não adianta, para mim é 3 litros de água por dia, vou tomar 5, 6. Calma, não precisa. Depende do teu objetivo, mas dificilmente isso vai ser necessário. Porque senão você não vai conseguir ser constante. É que nem essas alimentações loucas para querer emagrecer, é difícil ser constante em cima disso. Seja mais
mas equilibrado, porque o equilíbrio vai fazer com que você possa avançar mais grandemente, seja mais constante e colha mais resultado em cima disso. Tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais faz mal. Se tu gostar demais de uma pessoa, daqui a pouco tu vai idolatrar ela. Eu já vi gente, nem Jesus a gente deve idolatrar. Porque quando a gente idolatra, a gente coloca alguém num pedestal. E Jesus é nosso amigo, ele está andando do nosso lado. Nem ele a gente não deve idolatrar. Eu já vi gente, reportagens de pessoas que morreram de tomar muita água, de hiperidratação. A pessoa morreu porque tomou muita água. Tu tá maluco, cara, mas tomar água não é bom? Sim, mas nem equilíbrio. Tudo que é demais faz mal, sempre equilibre, porque isso vai conseguir fazer com que você seja mais constante acerca das coisas. Então faça exercício físico, seja uma caminhada, seja uma corrida de 30 minutos, seja ir na academia, fazer algo muito mais complexo, show, parabéns. Mas se não, se tu fizer só o feijão com arroz, o básico bem feito, já vai dar resultado. Não precisa de um monte de aparelho, o melhor produto, o melhor aparelho que tem, com a melhor não sei o que, não precisa. Se sair correr, agachar, fazer abdominal e fazer apoio pro resto da vida, vai funcionar demais. O segredo está na constância. O segredo está sendo constante. Entenda isso. Depois vai pro trabalho e seja produtivo, seja organizado. Organize o teu dia que tu precisa. O que tu precisa fazer, quais são as prioridades, tem coisas urgentes, importantes ou coisas que precisam ser feitas. Elege prioridades, tire as distrações. Notificação de Instagram, se você ainda tem notificação de Instagram, para esse vídeo aqui agora. Para esse vídeo, escuta o que eu estou te falando. E tira as notificações do teu telefone. Só deixa o WhatsApp, somente o WhatsApp, mais nada. Não precisa de Instagram, de Facebook, de TikTok menos ainda. Sabe? Tira as distrações que estão te roubando o teu tempo e energia. Ah, mas eu não olho o tempo todo. Sim, mas se chegou uma notificação, já roubou teu tempo e energia. Talvez chegou uma notificação agora há pouco aí pra ti. Que está tirando tempo e energia de algo que tu deveria estar focado aqui. Ah, mas eu não abri o Instagram. Sim, mas tu recebeu uma notificação e teu olhar distraiu e tu desfocou daqui. Entende? Então isso já fez com que tu desfocasse ali. E entenda que você precisa trabalhar de forma produtiva e a produtividade é o resultado que eu trago em cima das ações que eu tomo. Não tem a ver com ficar esquentando cadeira, passando horas, estando ocupado. Ocupação é uma coisa, produtividade é totalmente outra. Totalmente outra. Então busque formas de ser mais produtivo ao longo do seu dia, para que possa chegar no final do dia e você fazer as demais coisas que você quer, seja ter um tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, seja fazer o exercício à noite, seja sair com os amigos, seja relaxar, seja ler, seja passar um momento com você mesmo, seja fazer qualquer outra coisa, mas com aquela saciedade de que você foi produtivo ao longo do dia. Isso não quer dizer que no dia que eu vendi eu fui produtivo, não, porque você vai acumulando microações e através de tijolinho, 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 quando vê, eu tenho um prédio de vários e vários e vários andares. Então não adianta eu querer ter o prédio pronto, vai ser árduo, vai ser árduo. Eu preciso ser constante, disciplinado acerca das coisas, porque todo mundo é fogo de palha, só que você não é. Você era até ontem. A partir de hoje você não é mais. Porque agora a gente está andando junto aqui. Agora você está pegando a instrução, você está entendendo o que precisa fazer. E mais do que isso, você entendeu que você precisa ser disciplinado e constante. É isso que vai mudar todo o jogo. É isso que vai fazer com que você se torne uma pessoa incomparável. É isso que vai fazer com que os teus resultados você possa acessar esses resultados e eles possam vir inclusive mais rápido. É isso que vai mudar todo o teu jogo. Foca em microações, micro-resultados. Porque para um prédio ficar pronto, muitas vezes eles passam 1 ano trabalhando fundação, tu não enxerga nem o primeiro andar. 1 ano e meio, 2 anos, depende do tamanho do prédio. Depois você começa a ver, e em 1 ano você viu quase todos, ou talvez todos os andares prontos. Construir aquilo ali é muito rápido. E depois tu entra na parte dos acabamentos, porque o bruto tu entendeu a fazer. Os acabamentos podem levar mais 2, 3, 4, 5 anos, depende do tamanho desse empreendimento. Para fazer reboco, pintura, massa corrida, acabamentos de piso, de rodapé, de iluminação, de fio, de tudo. Então você tem que entender que cada estação que você está vivendo, cada fase, entender que independente do resultado que você está tendo, você precisa ser constante.
Entenda que você não deve desistir mais das coisas, mas que sim você deve aprender a descansar e depois fazer novamente. Quando você fez um exercício, um movimento, vários daqueles movimentos por muito tempo, não quer dizer que, talvez, vamos dizer que esse exemplo seja um agachamento. Você fez muito agachamento, 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 agachamento. Você não aguenta mais fazer agachamento. Agora eu desisto, porque eu não aguento mais fazer esse troço aqui. Calma. Descansa um pouquinho, fica 5 minutos, que seja 10 minutos. Priorize não tanto para não relaxar tanta musculatura e volta e faz de novo. Aprenda a descansar e não desistir acerca das coisas. Se o teu relacionamento está ruim, aprenda a descansar e não a desistir. Não joga esse relacionamento fora. Dá uma pausa. Olha para os lados, vê o que está acontecendo de errado, vê principalmente as coisas que você está fazendo, vê aonde você precisa consertar, aonde que você pode entregar o seu melhor. Qual que é a linguagem de amor do meu cônjuge? Entende sobre isso, vai ler. Existe um livro, 5 linguagens do amor. Se tu botar no YouTube, deve ter um resumo de 5, 10 minutos, tu entende tudo. Daqui a pouco, a linguagem de amor do teu cônjuge é palavras de afirmação e tu tá querendo, achando que é tempo de qualidade, passando 3, 4, 5 horas do lado dessa pessoa. Não é o que ela mais gosta. Não quer dizer que é ruim, mas não é o que ela mais gosta. Às vezes tá ruim porque você se desleixou. Às vezes tá ruim porque você não cuida mais da tua aparência. Porque você está gordo ou gorda, porque você não se maqueia, porque você não corta mais o cabelo, não faz mais a barba, porque você não se veste mais como deveria. Talvez o teu relacionamento esfriou pela falta de constância e disciplina nas manutenções que ele precisa, nas manutenções periódicas, nas manutenções urgentes que precisam ser feitas. Mas não desiste desse relacionamento. Se você entrou, se você é casado, aprenda principalmente a descansar e consertar aquilo ali. Que amanhã vem um novo dia, as coisas vão mudando e elas vão engrenar, não precisa desistir. E eu digo isso para tudo, talvez esteja difícil agora na corretagem. Talvez as vendas não estão como você gostaria que estivesse, mas agora é o momento principal de você ser mais constante, mais disciplinado, colocar mais energia acerca disso, porque isso vai prosperar, você vai trazer resultado em cima disso. Então, independente do que seja, aprenda a descansar e não mais a desistir, não jogar mais fora. Independente do que seja, independente da área. Isso vai fazer com que você avance grandemente. Vou dar mais uma dica para a gente concluir. Quando você for para iniciar a noite, o corpo começa a gerar melatonina a partir do momento, melatonina é o hormônio do sono, a partir do momento em que o sol vai baixando, a melatonina começa a ser gerada. Então, o mais próximo que você for dormir de quando o sol se põe, mais interessante e biologicamente mais produtivo vai ser o teu sono. Tanto é que, se você vai dormir, por exemplo, das horas até a meia-noite, elas equivalem a 2 horas. Então, se você for dormir às 10 horas da noite, o horário das 11h30 até meia-noite, que vai completar 2 horas, equivalem a 4 horas de sono. Pode perceber, se você for dormir muito de madrugada, meia-noite, 1, 2, 3 da manhã, você pode acordar às 8 ou às 9, que você ainda pode estar cansado. Mas você lembra do seu, talvez, né, do seu avô, da sua avó, que 8 horas da noite estavam dormindo, mas que às 4 horas da manhã já estavam de pé e trabalhando de uma forma saudável e com energia? É porque eles entenderam como que funcionam as coisas de fato. Então a melatonina ela é sendo gerada. E hoje a gente tem muita coisa que acaba roubando a nossa atenção e a nossa melatonina, como as telas de telefone. Tudo que é tela, seja de telefone, seja de computador, seja de televisão, tudo tem o filtro azul. E esse filtro azul, ele passa no nosso olho e ele quebra a melatonina. Então, mas eu durmo, eu deito e apago. Ok, mas não quer dizer que você está descansando como você deveria. Ah, mas eu acordo disposto. Não quer dizer que você não está judiando dos seus órgãos, do teu organismo e da tua longevidade com o que tu está fazendo. Então, o que acontece? Entendendo muito mais disso, você pode começar a tirar essas coisas antes de você dormir. Isso também vai te deixar menos ansioso, porque você vai parar de olhar tanta coisa na internet, você pode se conectar mais com os livros, que isso não vai te desgastar e não vai quebrar a tua melatonina, inclusive vai te auxiliar no sono. E você deve tirar luzes brancas
da tua residência, ou pelo menos do teu quarto, e deixar lâmpadas mais amareladas. Essas lâmpadas amareladas vão fazer com que a melatonina não seja quebrada tão facilmente, porque através da luz ela vai, mas não tão facilmente, vai deixar o ambiente mais confortável, mais quente, mais aconchegante, para já preparar o sono que está vindo. Isso vai fazer com que você tenha um próximo dia muito mais interessante e mais assertivo, porque uma boa noite, ela é definida de acordo com uma boa tarde. Uma boa manhã é definida com uma boa noite, uma boa manhã, uma boa tarde é definida de acordo com uma boa manhã, e uma boa noite é definida com uma boa tarde, e assim vai indo. Então uma coisa está ligando totalmente na outra. Você precisa entender que todos os pontos estão ligados. Isso vai facilitar demais, isso vai fazer com que tu avance grandemente. Isso vai fazer com que tu avance grandemente. Eu só fiz um resumo. A gente pode se aprofundar em muitos casos, em muitas situações, mas a intenção é de te despertar e de te chamar a atenção, porque se eu pudesse, eu tava aí te chacoalhando, para você acordar e entender o que precisa ser feito. Não adianta resistir, não adianta fazer força contra. Você só precisa deixar o rio fluir e ir de acordo para onde ele está indo, do jeito e da forma. Não adianta você querer dizer, não, eu funciono diferente do que a natureza, do que como eu fui criado. Eu vou remar rio acima. Vai gastar mais tempo, energia e não vai ter tanto resultado. Para de resistir, seja constante, seja disciplinado, foque em microações, tire as distrações que você precisa, conserte o seu dia desde o momento que você acorda, se conecta com Deus, se alimente com alimentos mais saudáveis, faça exercício físico, tire as distrações para que você possa ser mais produtivo no seu trabalho, organize as prioridades e resolva por prioridades, se conecte mais com as pessoas que você ama e prepare o ambiente para o sono que está vindo, não destruindo ele, cuidando muito mais da tua saúde, da tua longevidade, da tua produtividade, para que você possa no próximo dia e nos próximos anos estar entregando o seu melhor. E eu sei que você vai entregar o seu melhor, só que o teu melhor nem você não conhece ainda. Incomparável, a gente se vê na próxima aula.